Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos momentos de apreensão e de incerteza, foi sempre o primeiro e sagrado pensamento dos católicos o de recorrer a Maria e de se refugiarem na sua maternal bondade. E isto demonstra a firmíssima esperança ante a plena confiança que a Igreja Católica, com toda a razão, sempre depositou na Mãe de Deus. De fato, a Virgem Imaculada, escolhida para ser Mãe de Deus, e por isso mesmo feita corredentora do gênero humano, goza, junto a seu Filho, de um poder e de uma graça tão grande que nenhuma criatura, nem humana, nem angélica, jamais pôde, nem jamais poderá atingir uma maior. E visto como a alegria mais grata para ela é a de ajudar e consolar todo fiel, em particular que invoque o seu socorro, não pode haver dúvida de que ela muito mais prazerosamente deseja acolher antes que exulte em acolher os votos da Igreja toda. Este ponto, o terceiro ponto desta encíclica do Papa Leão XIII, a sua primeira encíclica que ele escreve sobre o Santo Rosário, e que tem neste ponto a expressão, o poder e a bondade de Maria mostram este sentido, este amor dos primeiros cristãos para com ela, que se começa desde o início da Igreja. Vemos a Virgem Maria em Pentecostes, junto aos apóstolos, e se formos tentar fazer como São José Maria aconselhava aos seus filhos, entrar no Evangelho e tentar ali ver, ver aquilo que ali está nas entrelinhas, presente, diante daquilo que pouco conhecemos, diante daquilo que a Sagrada Escritura nos mostra, nos diz. Entraremos e veremos a Virgem Santíssima ali ao longo daqueles dias que sucedem à ascensão do Senhor, recordando tantos fatos de Nosso Senhor, rezando ali com os apóstolos, rememorando tudo aquilo que o Senhor fez, todos os milagres, todos os ensinamentos, tudo aquilo que foi feito ao longo do caminho, as conversas, as bodas de Caná, como a alegria, os sorrisos, a bondade e a expressão do Senhor, no seu olhar, no seu trato, o recordar o modo como ele falava, aquilo que ele ia ensinando a cada um no particular, que talvez não tenha sido expresso, São João mesmo coloca no Evangelho. Penso que se fosse escrito tudo aquilo que o Senhor fez e disse, não haveria folhas no mundo, livros no mundo que pudessem conter. Então, ver que talvez os ensinamentos, aquele conselho, aquela risada, recordar, o consolar eles que talvez estivessem um pouco atônicos, ansiosos. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que será? Aguardando, como dizem alguns, Pentecostes, mas o segundo Pentecostes, o primeiro, alguns colocam como sendo a primeira vinda do Espírito Santo para gerar,
na Anunciação, né, a encarnação do Verbo, né, ela ali presente nesse Pentecostes, né, na vinda do Espírito Santo sobre todos os apóstolos, sobre aquele cenáculo, né, em meio àqueles que ali estavam, e ver, né, aquietar, levar a buscar algo mais, a reanimar, a ter este ardor, né, crescente, a busca por estar eh, aguardando naquilo que o Senhor prometera, abrindo o coração dos apóstolos. E vemos assim a sua presença, né, discreta, mas materna, sempre ali junto, nunca com ufanações protagonísticas, né, querendo aparecer, não, no seu escondido, né, na sua simplicidade, na sua singeleza, né? E vemos como, diante deste caminhar, principalmente depois de Pentecostes, a Virgem Maria, ela se deixou ainda assim utilizar por Deus para que pudessem muito mais, por meio dela, ir a Deus, né? Na história, né, imediatamente após Pentecostes, vemos aquilo que se apresenta sobre os apóstolos, o espalhar deles, né, naqueles primeiros anos. Temos, por exemplo, São Tiago Maior, que vai à região da Península Ibérica, né, às Espanhas, e naquele lugar vai evangelizando, vai, né, ensinando, anunciando, pregando o Evangelho. E quando chega aonde hoje, né, é Zaragoza, né, tem ali a aparição da Virgem Maria, né? Segundo muitos relatos, né, concomitantes, tem-se duas mensagens. Primeira, né, principal, a Virgem Maria, como apresenta no próprio relato da aparição, está ali para, né, pedir, né, o anúncio, a devoção a ela, para que por meio dela possam ir a Cristo, nessa presença materna, próxima, né, a construção de uma capela, de um oratório que possam rezar, né, mas também, como apresentam também o retorno do apóstolo, para que ela, diante do seu retorno, ela possa se despedir e ser assunta ao céu, né? Como apresenta na própria história da Assunção da Virgem Santíssima aos céus, né? Os apóstolos ali, né? São João Caetano coloca que só, né, em um dos relatos, né, das homilias que ele escreve, somente São Tomé não estava ainda vindo das Índias e não consegue chegar a tempo. Quando abre o túmulo, ela já foi assunta ao céu, mas tem essa beleza, né? O querer dela, ainda viva, mas já querer estar em todas as partes, a não, levar os outros a Cristo, também tem esse ato apostólico dela, diante da sua presença materna, de querer que ela recorram para poder irem a Cristo, né? Para poder, por meio dela, deste caminho seguro, como nos ensinam os santos, poder a Ele, né, chegar, né? E depois vemos como essa devoção vai crescendo, como essa devoção vai se expandindo, né? No século III, por exemplo, a oração constitutiva, né, tem mais relevância e já mostra essa devoção à Virgem Maria, né? A vossa proteção recorremos, né? Assim começa a oração. Subtum presidium, né? E assim a fazemos, né? Subtum presidium confungimus. A vossa proteção recorremos. Sancta Dei Genetrix, Santa Mãe de Deus. Nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Sed a periculis cunctis libera-nos semper, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgo gloriosa et benedicta, ó Virgem gloriosa e bendita. E aqui, nesta oração, né, tão curta, tão devota, já vemos nesta expressão, né, o reconhecimento da sua maternidade, que é fundamento, né, fundamento de todos os dogmas que serão vistos depois. O primeiro,
né? A maternidade divina, que é fundamento, né? É o motivo pelo qual se tem os demais, né? Aquilo que Deus lhe dá esta graça, né? Então, tem esse reconhecimento, né? A vossa proteção, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, né? Santa Dei Genetrix, a de Deus, a Mãe de Deus, né? E nos voltamos a ela assim, né? Tem esse reconhecimento da sua virgindade, né? Virgo gloriosa et benedicta, né? Ó Virgem gloriosa e bendita, né? Já sabe, né? Ela é Virgem, né? A Virgem Mãe de Deus, né? Ela é a Puríssima, né? Já se tem esta noção, esta verdade, né? Também, e principalmente aqui, a sua intercessão, né? Não desprezeis as nossas necessidades, né? Aquilo que lhe pedimos, né? Se tem presente que ela, ela está ali para interceder por nós, né? Ela abre, ela acolhe as nossas súplicas, ela leva a Deus, né? E é exatamente isso que o Papa Leão XIII ele expressa, né, no início desta carta, né? O primeiro e sagrado pensamento dos católicos, o de recorrer à Mãe de Deus, né, à Virgem Maria. Tem-se isso, né? Sabe-se que ela, mais que todos, está unida a Deus. Sabe que mais do que tudo, ela sempre está unida a Cristo, a seu Filho, né? Deus o quis assim, né? Ter, tê-la junto dele, tê-la próxima a ele, sabe que, que ele está aberto, né, a isso, né? Ele quer isso, e quer que a ela recorramos para assim podermos estar com ele, né? Mais próximos a ele, né? E esta nossa meditação em séries, né? Falando sobre as cartas em particular, né? Não todas juntas, né? Mas aos poucos, meditando, vendo aquilo que se expressa em cada ponto, aquilo que os romanos pontífices quiseram nos anunciar, né? E nesta primeira carta, Supremo e Apostolatus, ofício, temos essa noção, né? Que o Papa Leão XIII ele já nos mostra, né? Aquilo que ele quer nos ensinar em meio a este mês no Rosário, né? Já tendo convocado que se possa rezar, como também Pio V fez, anos antes, né? Também nós possamos rezar, possamos amar, né, o Rosário, possamos, né, a ele nos dedicar, possamos rezar com ardor, com fervor e assim elevar a nossa oração a Deus por meio das mãos da Virgem Maria, né? E se a ela, né, recorremos, né, se a ela buscamos, tem meios, né? Quais são os meios, né? Ver que em meio a este poder, a esta bondade, temos meios a recorrer a ela, né? E quais são os meios? Primeiro, olhar, né? Temos o homem, ele tem essa questão de contemplação, essa proximidade, tem esse sentido afetuoso, né? Por isso o Senhor, né, já lá, né, nas Sagradas Escrituras, no Êxodo, ele corrige o homem, é claro, não se deve tratar a imagem como um Deus, né, colocar a matéria como um endeusamento, que é errado, né, a idolatria, mas nós temos necessidade da recordação, e por isso ele mesmo pede que se façam anjos, né, que se façam anjos para ornar, né? Também tem, por isso que temos as imagens, temos as fotos, né? Temos imagens junto a nós que nos recordam, que nos apontam aquela pessoa, aquela, né, memória, né? Por isso as imagens de Jesus nos apontam para Ele numa expressão da sua bondade, do seu amor, né? O Sagrado Coração de Jesus mostrando isso, né? Este inclinar de Deus para conosco, né? A imagem do bom pastor, né? Nos entendemos, sabendo que nós somos as ovelhas a qual o Senhor nos busca, né? Este carinho, esta bondade do Senhor de vir a nós. Vemos
o menino Jesus na manjedoura, ele que vem tão pequeno, né, quis vir a nós, né, para que pudéssemos, sem reservas, ir a Ele, não colocar distante, mas ter esta afetuosidade para com Ele. Né. Também a Virgem Maria, né, essa recordação, né, da Virgem Santíssima, da Mãe de Deus, que o Senhor mesmo escolheu, né, e ela está ali, né, com diversas formas. O Senhor nos deu ela por mãe, né? E assim as suas imagens expressam isso, um pouco do seu carinho, da sua maternidade para conosco. Podemos então contemplar, né? Contemplar, ver, aprender. Por exemplo, né, do quadro, né, que aparece como pintura, né? Então temos a imagem, né, da Virgem Santíssima que aparece, né, no México, Nossa Senhora de Guadalupe que aparece, né, e que a sua pintura ela é automaticamente uma catequese, né, para aquele povo, né, a cor do manto, a cor das suas vestes, né, a fita, cada ornamento, né, nas suas vestes, né, tem uma flor que é específica que está ali no útero, que simboliza a divindade, então mostrando que aquilo que está no útero, aquele que ela está gerando é Deus, né? Ela vestida de sol, tendo a lua nos pés, né? No centro, né? México significa isso, né? O umbigo da lua, então ela veio para aquele povo, né? Tem tudo isso, né? E também fala a nós, né? Fala a nós diante da sua bondade, ela vem a cada um, né? Nossa Senhora, né, resgatada das águas. Há pouco tempo celebrávamos, né, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela que vem a nós, né, ela que quis, e a quantidade de bênçãos que ela traz, né, logo na união, no resgate da sua imagem, né, a pesca milagrosa, que ela, né, intercede por aqueles pescadores, em meio àquele banquete a qual eles foram incumbidos de buscar, né, os peixes, né, a cura da menina cega, a libertação do escravo, né, tantas e tantas graças, né, que a Virgem Maria ela concede, né, na sala dos milagres, né, e vemos ela tão ali, né, pequena, singela, né, detalhes, né, com afeição, né. Então, contemplar a imagem, né, já é um meio de a ela recorrermos, né, eu falar de um filho para com sua mãe. Também, né, temos outros modos, né, as orações, atos de piedade para com a Virgem Maria. Temos as ladainhas, as sequências, né, que também podem ser utilizadas como oração, né, a ela, sequência de Nossa Senhora das Dores e orações, né, bíblicas, né, como Magnífica, né, o cântico da Virgem Maria, o mais belo dos cânticos. Temos esse, né, a vossa proteção recorremos, né, o Subtum Presidium, temos, né, tantos outros, né, Salve Rainha, né, mas a principal delas, né, o meio de recorrermos a ela, que é querido por ela, né, é justamente a saudação angélica, né, assim era chamada a Ave Maria, né, porque começa justamente assim, com a saudação do anjo. É uma oração que tem uma base estruturalmente bíblica, né? Por séculos só tinha, inclusive, a parte bíblica, né? E outra que podemos colocar como espontânea, né? Claro que já tem estruturada, mas, né, é um ato nosso, nosso falar, né? Do nosso coração falar a ela, né? E vemos, né, esse ato de súplica de um filho para com sua mãe. E aí vemos esta, essa beleza, né, desse ato, né, de saber rezar com as escrituras, né, e falar e entrar, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A saudação, assim começa a Ave Maria, assim começa, né, a saudação do anjo. É claro que foi enxertado, né? Maria, a gente fala Ave cheia de graça, falamos Ave Maria cheia de graça, né? Também tem as trocas de alguns pronomes, porque tem um sentido majestrático, né, no Brasil. Em latim não, e em outras línguas não, mas temos, né? Não é o Senhor é contigo, mas o Senhor é convosco.
Por vezes, o som majestático acaba talvez confundindo algumas pessoas, né? Por exemplo, na saudação de Isabel, que é logo a sequência, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E vemos isso, né? Essa troca, né? Bendita, e aí troca-se, né? Sois vós, né? Tem gente que rezando rápido às vezes gera é, diferenças, né? Sua voz, enfim, mas bendita sois vós, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? E bendito é o fruto do teu ventre, né? E aí, vosso ventre, né? Aquele a quem ela traz a nós, nosso Senhor Jesus Cristo, né? A qual seu nome é atribuído, né? Coloca-se depois. E depois, propriamente, um ato nosso, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos este ato, né, de reconhecer quem ela é, Mãe de Deus, né? E depois reconhecer também a nossa pequenez, o nosso nada, a nossa miséria, reconhecer quem somos, né? Nós, pecadores, implorar a ela o seu auxílio, né? Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, né? Implorar o seu auxílio, como um filho que pede a ajuda à sua mãe, né? Saber a ela ir, a ela pedir, né? Vemos, né, assim, que tem essa expressão, né? O próprio Papa apresenta, né, primeiro e sagrado pensamento dos católicos de recorrer, né, à Virgem Maria, né, a sua maternal bondade, refugiar-se nela, né, e saber, né, que Deus a escolheu. Assim também apresenta o Papa, Deus escolheu a ela para ser mãe. Ele escolheu e preparou tudo, né? Esse, como dizia no início, é o dogma, é a verdade de fé, né? Ela é mãe de Deus. Em virtude disso, tudo decorre, né? Para ser mãe de Deus, ela foi feita imaculada, né? Desde a sua conceição, desde a sua concepção, né? O pecado não tocou na Virgem Maria, né? Para, por ser mãe de Deus, para demonstrar que era Deus quem dela vinha virgem. Virgem antes, durante e após o parto, né? Virgem em toda a sua vida, né? E para a expressão dessa correspondência plena que ela teve para com Deus, ao fim de sua vida, como apresenta São João Caetano, convinha, né? Convinha que ela fosse assunta aí, ela não foi, né? Assunta em corpo e alma ao céu. Né? E por isso, né, sendo escolhida para ser mãe de Deus, é por isso corredentora. Mostra-se esta unidade que ela tem com Cristo. Ela sempre está unida a Cristo em tudo. Né? Quando se apresenta os comentários, né, sobre o nascimento de Jesus, dos padres, de vários santos, ao longo de toda a história da igreja, mostra-se, né, o parto feliz. Né? No dia do Natal, no nascimento de Jesus, teve um parto feliz, né? Sem dores, né? Sem aumento das dores. E quando que ela sente as dores? Quando ela dá luz ao corpo. Quando ela dá luz, né? Quando ela se une a Cristo para a igreja, né? Ela é mãe da igreja, apresentam, né, os romanos pontífices, né? Mater Ecclesia, anuncia, salvo engano, Paulo VI, né? É mãe da igreja, né? Então, vemos isso, né? Ela teve as dores do parto, né? A cruz que transpassa, né, seu peito, né? Seu coração. Então, vemos isso, né? As dores que ela sente, né? Diante desta união com Cristo, né? Ela corredimiu, né? Ela completou, como apresenta São Paulo, né? Aquilo, nada faltou, né? Mas ela demonstra essa união integral com ela, né? E vemos, né, que aquilo que apresentava já Pio V após, né, a Batalha de Lepanto,
né, também seu sucessor, Leão XIII, né, confirma e expressa, né, o sentido do auxílio dos cristãos, o consolo dos aflitos. Né. Ao final deste ponto, ele assim apresenta, né, e é visto como a alegria mais grata para ela é de ajudar e consolar todos os fiéis, em particular que lhe invoquem o seu socorro. Tem isso, né? Ela auxilia os seus filhos, ela vem sempre em socorro dos seus filhos, sempre é o nosso socorro, né? E quer nos conceder as graças, quer nos auxiliar a passar em meio às tribulações, quer nos consolar em meio às nossas angústias, né? Quer nos fazer, né, sempre mais unidos a Cristo, né? E podemos nos unir mais a Ele, né? Sabendo que o melhor meio para isso, como apresentam os próprios santos, o caminho mais seguro para isso é buscando a Virgem Santíssima, né? Aquela que mais a Cristo está unida, né? E assim vemos, né, que a todos ela quer dar isso, né? Mas, em particular, como o Papa diz, principalmente aqueles que pedem, né? Aqueles que invocam, que imploram seu socorro, né? E ela mesmo apresenta isso, né? Quando ela aparece, né, em 1830 na Rua do Paca, Santa Catarina Labouré, ela apresenta isso, né? Apresenta os anéis, né? As luzes, os raios que saem dos anéis, demonstrando são as graças que eu concedo, né? Mas alguns não tinham luzes saindo, né? Estavam escuros. Ela diz: é aquilo que eu quero dar, são as graças que eu quero conceder, mas não me pedem, né? Então, saber, né? Saber, ir a ela, recorrer a ela, pedir a ela este auxílio, né? Ela, como apresentam, né, os papas, como apresentam os santos, é a onipotência suplicante. Ela por si não é, né, onipotente, mas ela sabe ir a Deus, suplicar, e não há nada que ela peça que seu filho não lhe dê. Vemos isso já nas bodas de Caná e também ao longo de toda a história vemos isso, né? Sabemos recorrer a ela, implorar a ela, e ela pedirá, né, ao seu filho por nós, intercederá por nós, para que possamos assim conseguir, né? Sabamos implorar a ela e recorrer. Vemos esta devoção, né? Ela quer dar-nos isso, né? Por isso Dom Bosco, né, a ela sempre recorria e foi propagador dessa devoção, né? Nossa Senhora Auxiliadora, né? Vemos a Niterói, né, a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, fruto, né, desta devoção salesiana, né? Vemos, né, as graças, né, e essa difusão, né, que Dom Bosco buscou apresentar, né, em particular, em uma de suas frases, né, perguntando a ele: ah, nossa, fizeste muita coisa, não sei o quê. Foi ela que tudo fez, né? Ele sabia recorrer à Virgem Maria, porque sabia que ela tinha poder, né? Poder para auxiliá-la. Ela sabia a quem pedir para conseguir, né? Pedia a ela, né, para que o consolasse, para que o protegesse, né, para que o auxiliasse em meio ao empreendimento que era para Deus, né? Seu oratório para educar aquelas crianças. Conseguiu, né? Conseguiu, muito fez, né? Então, soube recorrer à Virgem Santíssima. Também nós saibamos a ela recorrer, saibamos a ela ir. A vossa proteção recorremos. Saibamos a ela recorrer e pedir, né? Implorar. E ela não desviará o seu olhar, ao contrário, né? Ela não nos despreza, mas ao contrário, ela nos acolhe, para que saibamos pedir o que Deus quer que peçamos e ter, né, concedido aquilo que tanto necessitamos, né? Ela o fará. Virgem Santíssima, ela sempre intercede por nós, que possamos nos aprofundar, né? E o melhor modo de fazê-lo
por esta devoção a ela, em particular, elevando, né, esta proximidade que é o Santo Rosário, que possamos crescer neste mês, né, sempre mais, né, a essa devoção. Não só rezar esse mês, mas sempre mais elevar, né, esta coroa de rosas, o Santo Rosário, o Saltério Mariano, a ela. Assim, crescer em amor e união a ela e a Cristo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.